Olá, bem-vindos! Hoje, a gente vai mergulhar numa pergunta que, olha, parece super simples, mas na verdade, ela define toda a nossa vida em sociedade. A pergunta é: o que, de verdade, faz um grupo ser um grupo? Pensa assim, qual é a diferença real entre um monte de gente parada esperando o sinal abrir e um time super comprometido trabalhando junto num projeto? Nos dois casos, a gente tem um conjunto de pessoas, certo? Mas intuitivamente a gente sente que tem uma diferença. E é uma diferença enorme, fundamental. E olha, a resposta para isso é bem mais profunda do que parece. E quando a gente entende essa resposta, muda tudo. Muda o jeito que a gente olha para a sociedade, para a política e até para as nossas relações mais pessoais. Então, bora mergulhar nisso. E para guiar a gente nessa exploração, vamos contar com a ajuda da filósofa Margaret Gilbert. No livro dela, que é fundamental para entender isso, o On Social Facts, ela nos dá uma ferramenta, uma chave para desvendar esse mistério. E ela chama essa chave, essa resposta, de fato social. Mas antes de a gente chegar na solução que a Gilbert propõe, é importante secar uma coisa. Essa pergunta não é nova não, longe disso. Por séculos, ela foi o centro de um debate gigantesco, super acalorado, entre duas grandes linhas de pensamento. De um lado, a gente tinha o individualismo. A ideia aqui é simples. Um grupo é só a soma das ações de cada pessoa ali dentro. Nada mais. Do outro lado, o holismo. E aqui a coisa é bem diferente. Os holistas dizem que um grupo vira uma coisa nova, sabe? Uma entidade maior que a soma das partes. Quase como se tivesse vida própria, um organismo. E para dar um exemplo forte do lado individualista, tem o sociólogo Max Weber. Ele foi, assim, categórico. Como a gente vê na citação, para ele essa história de personalidade coletiva que age não existe. Simples assim. Quem age são os indivíduos, ponto final. O grupo é só uma ideia, uma abstração. Tá, mas e aí? Será que é só isso? Ou a gente está preso entre essas duas ideias? Ou o grupo é só uma soma de pessoas? Ou é uma entidade meio mística? Pois é, a Margaret Gilbert aparece aqui para dizer que não, que existe um terceiro caminho. Vamos pensar com o nosso bom senso. A gente já sabe que um grupo não é qualquer amontoado de gente, né? Pensa só, todas as pessoas canhotas do mundo, elas formam um grupo? Não, elas só compartilham uma característica. Ou todo mundo que mora na mesma cidade. Isso por si só não cria um grupo. E a Gilbert até brinca, apontando que um conjunto aleatório de pessoas, tipo, sei lá, o Kipling, o Júlio César e o David Hume, isso com certeza não é um grupo social. Então, o que é que está faltando? E é aqui que entra a grande sacada da Gilbert, o conceito de sujeito plural. Presta atenção na definição. É um conjunto de pessoas que se ligam, que se amarram, por um compromisso conjunto. Para quê? Para formar um nós único, que age como se fosse um corpo só. E o mais legal dessa ideia é que ela não tem nada de misterioso. É até simples. Um sujeito plural não é uma alma coletiva, não é uma força esquisita. É algo que a gente cria, ativamente. Uma pessoa com a outra, através do que a gente quer e do que a gente expressa. Para ficar bem claro, vamos pegar um exemplo do dia a dia. Imagina duas pessoas que decidem dar uma caminhada. A pessoa A fala, bora caminhar juntos? E a pessoa B responde, bora. O segredo está nessa palavrinha, juntos. É crucial que os dois entendam que a condição é fazer aquilo em conjunto. No exato momento em que isso acontece, pronto, um compromisso conjunto foi criado. Nasceu ali um sujeito plural. Agora não são mais dois eus andando na mesma direção. Agora existe um nós caminhando junto. E olha só a consequência mais importante disso. Ao formar esse nós, eles criam obrigações um com o outro. Obrigações que não existiam antes. Pensa bem. Se uma das pessoas, do nada, vira as costas e vai embora sem falar nada, a outra tem todo o direito de ficar chateada, de cobrar. Por quê? Porque uma regra foi quebrada. Coisa que jamais aconteceria se fossem só dois estranhos andando lado a lado na calçada. Então, o ponto-chave é este. Isso aqui não é só um joguinho de filosofia, uma discussão teórica. Entender o que é um sujeito plural tem consequências gigantescas, super práticas, para a nossa vida real. Esse conceito ajuda a gente a entender, por exemplo, a própria natureza da política. O que significa um povo inteiro concordar em ser governado? É um tipo de nós. Ajuda a explicar como a nossa língua funciona. É uma convenção, um acordo gigante que a gente se compromete a seguir. É a base de tudo, de times, de promessas, de acordos. E a coisa vai ainda mais fundo, sabe?
toca em questões de moralidade e até no jeito que a gente combate a solidão, formando um nós. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, para a gente levar para a vida. Da próxima vez que a palavra nós for dita, seja em casa, no trabalho, com os amigos, vale a pena parar um segundo e se perguntar: que fato social está sendo criado aqui, agora? Que tipo de compromisso conjunto está sendo formado? E que obrigações estão nascendo com ele? A resposta, com certeza, pode revelar muito sobre o mundo que a gente constrói junto, a cada palavra, a cada momento.